O que você percebe ali na tua prática, né, o que você tem acompanhado já desde a residência, consultório, assim, que está mais por trás desses transtornos alimentares, assim? Eu acho que assim, criança e adolescente hoje, quando eu atendo, né, atendo muito essa questão bullying. Então é muito importante, né? A gente acha que não acontece, mas ainda acontece muito. E obviamente o bullying está nessa questão dessa relação de questões sociais também, né, na infância. Hoje em dia, adolescentes, 14, 12, 13 anos, já têm acesso a quase ilimitado, né, à internet. Então eles conseguem ver, eles sabem mais ou menos o padrão, né, que supostamente é imposto para eles, que tem que ser um padrão de uma pessoa magra, definida, né, então musculosa. Então, assim, não estar naquele padrão parece que você está fora. Né? Isso pode gerar muitos transtornos alimentares. E por muitas vezes é muito difícil, até você me perguntou, né, qual que é, antes, né, como é que você identifica isso? Por vezes é muito difícil identificar. Né? Então, eu falo que na consulta da psiquiatria a gente tem que avaliar e abordar tudo. Porque por vezes eles vão falar que estão ansiosos, estão depressivos, mas eles não falam que estão sofrendo bullying, não falam que estão às vezes ficando sem se alimentar para realmente chegar a um peso ideal ou supostamente ideal, né? Às vezes eles vão esconder, usam mais roupas largas, né? Nesse sentido. Doutor, meu filho está usando roupa larga, então ele tem algum transtorno? Não, calma, a gente tem que avaliar isso, né? Então são algumas situações que às vezes o médico psiquiatra vai pontuando ali que ele consegue puxar, né, essa questão para o paciente ter o conforto de falar para o médico. Porque às vezes ele acha que não é um problema. Né? Ah, doutor, eu só quero perder peso. Eu estou assim, um pouco acima do peso. Não estou me sentindo tão bem. Mas de repente não está comendo, não faz as refeições com a família, né? De repente tem alguns problemas orgânicos, outras questões, né? Às vezes hipovitaminoses, outros problemas fisiológicos nesse sentido, por falta da alimentação. Né? Então, essa questão de redes sociais hoje em dia, ela acaba influenciando não só adolescentes, como adultos. Né? Os adultos também. Você atende muito mais nesse sentido também. Eu acho que a pessoa queria uma facilidade. Né? Verão agora, estamos tendo um mês ali para entrar no Já corpo, vamos entrar nesse assunto. no corpo ideal. Então, assim, é a questão de tempo, facilidade, né? Rapidez. As pessoas querem um tempo, o resultado para ontem, né? E ela vê, às vezes, uma pessoa que está postando no Instagram, mas às vezes essa pessoa treinou 5, 6, 10 anos, ou treinou a vida inteira, que você falou, já teve uma vida mais regrada, né? E a gente almeja chegar naquele patamar. Em um mês. Exatamente. Não é assim que funciona. Ou menos, né? Se possível, menos. E muitas vezes, né, esse comportamento da infância e adolescência, de comer escondido, aparece muito cedo e as famílias não percebem, né? Quais os sinais, assim, que o doutor vê que os pais devem ter um pouco de atenção e realmente buscar uma ajuda? Porque, assim, você falou de criança, o meu filho tem 7 anos, ele é magro, tem abdômen trincado, e um dia ele falou, mãe, eu tô gordo. Eu falei, como assim, Teodoro? Eu falei, gente, e ele pegava a barriga, olha aqui, mãe, que gordura e tal. E foi na escola, eu falei, gente, eles nem sabem o que é. Entendeu? E ele entrou numa coisa assim, não posso comer mais, não posso não sei o quê. Falei, não, filho, para. Daí a gente foi meio que conversando e falando que não. Mas assim, 7 anos. Então, acredito que hoje até está mais cedo essa questão, né? Da questão do corpo, da imagem. Eu gosto muito de atentar aos pais nesse sentido. Né? Então, por isso que a criança, quando eu avalio, não avalio só a criança. Né? A gente tem que avaliar os pais. Porque aquele ambiente familiar. É o Teodoro que vai no mercado comprar as comidas que ele vai ingerir? Não, né? Por muitas vezes é o que você vai oferecer para ele. Então, às vezes, o próprio pai e a mãe... mas ele tá meio acima do peso, doutor, mas ele tá meio gordinho. Tá, mas o que ele come, mãe? Claro. Como é que você... né? O que você oferece para ele nesse sentido? Já come doce desde os 2 anos, 1 ano. Porque o avô dava um docinho... Né? Porque os avós vêm ali para... exatamente. Só pra estragar. Então, assim, e tudo isso influencia. Eu acho que a gente tem que estar atento a todas essas questões. O colégio é muito importante, como você falou, conversar com o seu filho nesse sentido, né? Então, conversa com o adolescente, o que ele espera, o que está acontecendo, porque por vezes ele pode não falar isso abertamente, mas ele está meio triste, meio cabisbaixo, vai de repente numa piscina, ele não quer, né, ir na piscina com os colegas, ele não quer tirar a camiseta, né? Então, assim, ele tem um pouco de vergonha do corpo. Então, se você observar que ele já está tendo um pouco de vergonha, avaliar o que está acontecendo, né? Perguntar, questionar sobre isso. Mas não... muitas vezes acontece, eu pego familiares assim, mas tá gordinho mesmo, não consegue se controlar. Tá, mas sim, e aí? Como é que a gente vai ajudar? Né? Ele também está percebendo isso, por vezes. Ele olha no espelho, né? Vamos dizer assim. E ele não acha que ele não está se sentindo bem. Mas como é que a gente vai ajudar?
Porque, mãe, compra uma fruta para mim? Não, mas eu não compro, não vou comprar. Vai comer, às vezes no almoço tem aquela quantidade de comida livre à vontade, entende? Então, assim, o ambiente também não contribui para que ele consiga ficar bem. Aí você vai olhar os pais, às vezes, por vezes, os pais também não fazem atividade física, não têm um controle alimentar, são acima do peso, né? Então, assim, é difícil você cobrar a saúde de uma criança, adolescente, quando você mesmo não consegue promover isso para você, né? Então, eu acho que olhar os pais nesse sentido também é um bom sinal, né? Porque às vezes a mãe vai, turma, mas e aí? Vamos ajustar? Tá, então vamos sentar aqui. Como é que você também faz a sua alimentação? Eu não